Olá, pessoal. Iniciando aqui mais uma entrevista no nosso Blue Farm Entrevistas. Eu gostaria de iniciar aqui reforçando que esse é um quadro destinado aí, a gente procura trazer agroempreendedores, pessoas que estão ligadas ao campo, pessoas que querem realmente impulsionar a prosperidade no agronegócio, empreendedores aí que estão muitas vezes dispostos a correr riscos e muitas vezes também um recomeço, né? Muitas pessoas que às vezes atuam dentro do agronegócio já, e aí com esse agro 4.0, com toda essa pujança que o Brasil tem, estão se reinventando dentro do agro, e aí eu já vou dar as boas-vindas para a Marina Pittini, antes de falar um pouquinho aqui do currículo dela. Marina, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Túlio, muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui com vocês hoje, para a gente ter esse bate-papo, né? Poder compartilhar com todos vocês aí um pouquinho da nossa história, da nossa jornada, dos aprendizados, né? Nem tudo são flores, mas de tudo a gente colhe alguma coisa, né? E essas lições que nos fortalecem. Então, eu agradeço pelo espaço da gente poder conversar aqui hoje. Legal, Marina, muito obrigado. Pessoal, é o seguinte, a Marina, ela tem uma empresa que chama AgroSchool, tá? Ela tem um canal no YouTube que tá bombando, conteúdo muito bom, voltado aí para mercado, derivativos, a gente vai falar barter, um monte de coisa aqui. Um pouquinho aí da formação dela, que tem lá o vídeo dela, no canal dela também, contando um pouquinho da história dela, como é que ela fundou a AgroSchool. Ela é formada em administração pela Universidade Estadual de Londrina, com MBA em comércio exterior pela FGV. E aí, pelo que me consta, há 17 anos atrás, a Marina ficou apaixonada, né, começou a se apaixonar pelo agronegócio. E aí, ela iniciou como assistente de commodity pela Milênia, hoje a Dama. Aí foi corretora de mercados futuros, trabalhou com operações com derivativos agrícolas e trabalhou com inteligência de mercado na Algar Agro, aí em Uberlândia. É isso, Marina? Tá certo o seu currículo? Exatamente. Fez uma boa pesquisa, tá? Confere com tudo, tá certíssimo. Tá ótimo. Então, pessoal, nós vamos ter aqui, a Marina com certeza tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Marina, a primeira pergunta é o seguinte, qual que foi o seu propósito, o que te motivou a iniciar a AgroSchool e o que é a AgroSchool hoje? Excelente. Eu falo que a AgroSchool, quem me motivou a criar a AgroSchool foi eu mesma há 17 anos atrás. Né, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com agronegócio, como você bem disse, né, eu não tenho raízes no agro, né, não tenho origem no agro, não sou de família de produtores ou de qualquer empresa que esteja aí na cadeia agroindustrial. Mas aí eu fui fazer faculdade em Londrina, né, no Paraná, fui fazer administração, e o meu segundo estágio foi justamente na Milênia, como você bem destacou. Eu entrei numa área de qualidade. Eles tinham lá 5 certificações na época, ISO 9000, 14001, OSAS e tal. E depois de quase um ano nessa área, surgiu um prata da casa, justamente, né, como assistente de commodities, como você bem mencionou. E o prata da casa abre a vaga primeiro para interno, né, se não conseguiu preencher, aí abre a mercado. E aí eu vi aquele nome lá, assistente de commodities, eu falei, gente, que nome bonito, né, eu acho que no meu currículo isso aqui vai ficar bacana, eu não faço ideia do que seja uma commodity, mas eu Mas é vou atrás, legal, aí bom. que eu acho que tem potencial, né? E mal sabia eu que ali realmente começava uma história aí de muito amor pelo agronegócio, né? Então eu consegui essa vaga e fui trabalhar com as operações de barter, né? Então a Milênia, na época, ela faz até hoje, né, as operações de barter, que é a troca dos insumos, né, por parte da produção agrícola, que pode ser soja, milho, café, algodão, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Mas para fazer essa operação, você precisa entender de
mercado, né, timing da operação, como é que o mercado está vindo, como é que se precifica, que conta que faz, como é que é o preço que está lá em Chicago, como é que é o preço, reflete lá em Lucas do Rio Verde, por exemplo, ou lá em Londrina mesmo, então como é que faz esse trâmite, como é que amarra essa operação, e eu dei muita sorte de ter bons colegas, um excelente chefe, né, Miguel Abrão, até, depois vou mandar esse link para ele aqui, para ele assistir aqui ao nosso papo, que foi ele, juntamente com o Ismael, com o André, Marquinho, o pessoal da época, que me ensinou muita coisa do que eu sei até hoje, né, então eu dei essa sorte. Só que eu senti a falta de ter algum material para ler, algum material para ir atrás, para realmente conseguir me aprofundar. E não tinha, né, material. Se tivesse alguma coisa, era tudo em inglês, né? Meu inglês na época não era dos melhores, então acabava sendo uma barreira. E isso sucedeu em todas as outras áreas que eu fui trabalhar, né? Então, depois trabalhei, como você bem mencionou, em corretora de mercado futuro, trabalhei depois numa outra empresa de defensivo agrícola também, que é a FMC, e por último, né, antes da AgroSchool, eu vim aqui para Uberlândia para justamente criar aí uma área de inteligência de mercado. Então, ao longo de todo esse meu trajeto, eu percebi que tinham muitos termos que não era muito claro para as pessoas. Então, se discutia muito, fazia aquela cara de conteúdo, né, muitas pessoas, só que não estavam entendendo nada do que estava se falando, né, então tinha uma falha de comunicação muito grande. Então, quando eu fiz a minha pausa ali, né, quando eu saí da Algaragua, porque eu me tornei mamãe, então eu realmente pendurei meu crachá, porque eu quis me dedicar à minha família. Quando eu voltei, eu falei, não, agora eu vou voltar com o meu projeto, que é de trabalhar esse lado educacional. Então, em todas as empresas que eu trabalhei, eu dei muito treinamento de campo, treinamento para equipe de campo, equipe de vendas, de finanças, até para produtor rural também, distribuidor. E eu falei, não, agora eu quero realmente ajudar, né, ou, na verdade, compartilhar o que eu já aprendi, aprender mais e levar essa informação para desmistificar esse mercado, né, porque o Brasil se tornou uma potência de produtividade, né, dos anos 70 para cá, principalmente, e só que a rentabilidade avançou também, mas tem muito potencial para ser melhorado ainda. Então, o meu objetivo com a AgroSchool é ajudar os elos da cadeia do agro para que eles consigam trabalhar melhor as informações de mercado, trabalhar melhor as operações financeiras, as alternativas de financiamento, para que eles consigam ter produtividade e rentabilidade sustentável aí para o seu negócio. Então, Associada. exatamente, né? Um não está separado do outro. Marina, muito legal sua trajetória. E, assim, alguns pontos aqui que eu gostaria de colocar. Primeiro que você já iniciou a AgroSchool, vamos dizer assim, com um propósito muito claro, né? De atuar nesses elos da cadeia, exatamente por toda essa experiência que você passou. Então, é uma empresa que ela surgiu, vamos dizer assim, mais madura, né? Você já tinha esse propósito, e a gente está conversando muito com empreendedores do segmento agro aqui, e a gente vê que isso faz muita diferença, né? Aquele empresário que realmente quer impulsionar a prosperidade no campo, e ele sabe o que ele quer ajudar na vida do produtor ou das empresas. E aí, você falou assim, a AgroSchool começou lá em 2007, né? E eu lembrei de uma pessoa que eu conversei semana passada, e ele falou assim, Túlio, nossa, mas você com um ano e pouco de Blue Farm, você evoluiu tanto, teve tanta coisa nesse ano e meio, e aí acabou a conversa, eu fiquei pensando, eu falei, eu tenho que ligar para ele de novo, porque quando eu voltei da Austrália, inclusive em 2007 também, eu já tinha iniciado uma empresa que chamava Alta Gestão, e a Blue Farm iniciou em 2007, na verdade, com essa empresa Alta Gestão. Então, muitas vezes as pessoas, elas enxergam uma parte, né, da história, mas a gente que está construindo sabe que isso muitas vezes começou lá atrás. Exato. Outra coisa que eu acho interessante é que a sua formação é administradora. E a gente vê muitas pessoas hoje trabalhando no agro, fazendo um trabalho excepcional. Eu vou citar aqui a Rízia Prado, que é uma parceira sua aí também, eu sei. Sim. E ela é chefe, se formou em culinária, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Isso, E exato. ela dá um super curso aí, dá um show em inglês para o agronegócio. E você veio da administração, que é uma área coringa, pode atuar em diversos segmentos, mas acabou atuando no agro, né? E então, dentro dessa sua trajetória aí,
Eu quis trazer esses pontos. Marina, a gente sabe que o agro também é um segmento econômico com muitas particularidades e especificidades. Iniciando aí, por exemplo, a questão climática, né? O tempo é um negócio que está muito sujeito a questões climáticas e outros segmentos não o estão. É um segmento que você precisa de um conhecimento técnico, mercadológico muito específico também. E é onde o profissional tem que buscar atualizações constantes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você é uma empresa de educação, de conhecimento, então, quão importante dentro do agro é a gente realmente estar preparado para atuar nesse segmento tão particular. Excelente, excelente ponto. Eu tenho uma frase que eu repito, né? Quem estiver assistindo aqui já viu alguma outra palestra minha, algum outro material meu, certamente já viu essa frase em que eu digo que o típico do agronegócio é que todo ano ele é atípico. Né? O que significa isso? Né? Eu cansei de ouvir isso, porque todo ano eu falo assim, não, mas olha, esse ano deu esse problema porque esse ano choveu demais. Não, ó, esse ano é atípico porque esse ano choveu menos. Não, esse ano, né, aconteceu alguma coisa. Então, assim, vamos aceitar que todo ano é um novo desafio, né, porque, embora a bagagem que a gente tenha de conhecimento, de experiência, principalmente, eles nos trazem até hoje, mas todo ano se dá um novo desafio. Haja visto que a gente está vivendo esse ano de 2020, que não é só do agro, né, o agro está sendo afetado também, mas, né, por uma questão muito maior. Então, só fazendo o gancho com o que você comentou anteriormente, né, eu sou formada em administração, mas escolhi o agro, e eu acho que o ponto que isso foi um tempo de reflexão também, né, por que eu escolhi o agro, né, ou o agro me escolheu, né, eu falo que o que me encanta no agronegócio é a linha tênue entre a simplicidade e a complexidade. Por quê? Simplicidade, você olha o agro, você imagina, quem está um pouco mais distante, né? Uma coisa bucólica, uma fazenda, um trator a produzir alimento, você planta, cuida, daqui a pouco você colhe e tal, assim, parece uma coisa simples, né? Só que nós, né, que estamos dentro desse nosso universo, a complexidade que se tem, né, desde o momento de fazer um planejamento de safra, de você escolher qual é a cultivar que você vai plantar naquele período, qual vai ser a semente, né, aí eu já estou entrando em aspectos que não é nem da minha praia, né, mas tipo, São análise de técnicos, né? solo, exatamente, vai precisar de adubação, de, enfim, toda aquela parte, tudo mais. Ok, escolhi, plantei, coloquei na terra, né, ou então vou fazer uma criação de gado, enfim, de algum animal, tal. Dali até você colher aquele produto, né, são muitas noites de sono mal dormidas, né, ou seja, dos produtores rurais, né, que é justamente um dos pontos que você trouxe, né, a questão climática, né, a gente fala que tem que ter toda a parte técnica, mas não pode deixar a fé de lado, né, porque a fé é o que deixa a gente tentar seguir adiante aí para poder, né, ficar mais tranquilo. Mas o ponto do planejamento, Túlio, tem tudo a ver com isso, né? E hoje em dia, e você tem feito um trabalho bem bacana aqui de trazer esses profissionais que estão tentando criar novas alternativas aí, é justamente com as startups, né, com essas AgTechs que conseguem trazer novas formas de lidar com as operações, monitoramento remoto, né, sensoramento remoto, de acompanhamento das intempéries climáticas e tudo mais. Então, antes de ter toda essa tecnologia externa, né, que a gente consegue enxergar, vamos dizer, eu consigo ver um drone, eu consigo ver uma plataforma que vai me mostrar ali né, pelas cores, como é que tá, como é que não tá uma situação, mas toda a evolução que o agro teve, e trazendo esse corte dos anos 70 para cá, ela está dentro ali daquela semente de soja, né, daquela semente de milho, né, ou seja, a evolução que se teve ali na semente justamente para conseguir ter toda essa produtividade. Então, né, resumindo aqui a minha resposta para ti com relação a isso, a capacitação, ela precisa ser uma constante, não é uma coisa que eu aprendi, por exemplo, se eu tiver aqui estudantes ou formados em agronomia, né, estudei na faculdade, já aprendi como é que faz. Não dá para ser assim, nunca deu, né, agora mais do que nunca, né, porque a gente vê que as mudanças elas são exponenciais, né, então a capacitação é uma constante. Isso sim é algo típico, né, que a gente precisa realmente estar sempre trabalhando.
É um resultado esperado, né? Já é típico, né? Ele é tão atípico, mas ele já é tão rotineiro que ele é esperado. Exato, exatamente. Marina, o bem legal é assim, o agronegócio é um negócio de risco, né? Ele está dentro aí de um espectro de risco, até por isso que não é um negócio que a gente aconselha muito que as pessoas entrem para se aventurar. E eu gostei muito disso que você falou, de que ele parece simples, ao mesmo tempo que ele, para quem está de fora, ele parece simples, ele tem toda uma engrenagem, né, muito complexa operando ali. Eu até digo o seguinte, que tem uma visão que muitas pessoas têm do agro, que é uma visão romântica, que, por exemplo, quando a pessoa vai na fazenda e fala assim, nossa, que paz, como deve ser bom morar aqui, Tranquilo, né? como é tranquilo, né? E aí a pessoa acha que realmente você está ali na fazenda andando, apenas curtindo a natureza, os passarinhos. Até a gente grava o WhatsApp, né? E aí os passarinhos, o som vem atrás, e a pessoa fala, nossa, eu gostaria de estar aí, mas não sabe exatamente do que é o negócio agro acontecendo ali 24 horas por dia. Então, sem dúvidas que o conhecimento ele é muito importante. E assim, olha, eu vou convidar todos, realmente entrem lá no AgroSchool e entrem aqui na Blue Farm também, se inscrevam, porque a Marina, ela disponibiliza muito conteúdo grátis, né, free mesmo, ela tem um e-book lá com 25 termos, relacionados aí ao agro, né, a essas operações, desde commodities, ela explica o que é commodities, não é tão simples assim como parece, e vale muito a pena, viu? Eu convido vocês a conhecerem. Marina, você tem um lema que é um conceito por vez, que foi exatamente essa sua trajetória de entrar nas reuniões e sair, escutar um termo que você não conhecia, mas aí você correr atrás e começar a conhecer e começar a construir esse conhecimento seu. Isso, para mim, tem muito a ver com ser consistente, né, que eu acredito ser uma característica muito importante para os produtores rurais, os profissionais do campo também, essa questão de ser consistente. E ser consistente é muito mais do que apenas ser motivado. Você precisa de um ambiente, você precisa de prazos, uma série de coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi a construção mesmo desse seu conhecimento um a um. Exato, exato. Eu lembro disso, né, quando isso começou lá na época da milênia mesmo, né, eu entrava nas reuniões e o pessoal falando: "Ah, porque Chicago subiu, porque o bushel, porque tem que fazer o hedge do derivativo, da commodity e tal", e aí eu lembro que eu saía, eu falava: "Gente, eu não vou entender nada disso", começava a ficar desesperada. Aí um dia eu falei assim: "Não, eu vou traçar uma meta. Se de cada reunião que eu sair, eu entender um termo, eu vou juntando um com o outro, mas entender, entendido mesmo, entendido a ponto que eu falo assim, o nível máximo, né, um bom nível de entendimento é quando você consegue explicar para outra pessoa, né? Então, assim, quando você consegue repassar aquele conceito adiante, é sinal de que você internalizou, você não simplesmente decorou ou algo do tipo, né? E isso foi realmente como uma consistência, como você bem disse, né, e eu gosto desse paralelo que você trouxe com relação à motivação, porque a consistência está diretamente relacionada com a disciplina, né, então a Sim. disciplina tem que acompanhar a gente todos os dias. Então, por exemplo, mesmo, né, você comentou, né, que tem bastante conteúdo lá no canal, e isso também é uma disciplina, né, hoje eu passei um período sem gravar, o período do ano passado, que eu estava muito envolvida com eventos presenciais, e aí eu retomei o canal mais forte, né, no começo desse ano e toda semana com vídeo. E peguei a pandemia no meio do caminho, né, e a pandemia juntou, eu que já estou trabalhando no universo online, acabei tendo muita procura, né, ainda bem. E, Ainda bem. e, e nesse sentido, a disciplina ficou mais forte ainda. Eu falei, não, porque eu quero conversar com as pessoas, eu me comprometi a toda semana ter um conteúdo novo no canal, então eu preciso entregar isso, porque tem gente que me acompanha toda semana lá. Tem o Edilson, até vou mandar para ele assistir aqui depois. Ele comenta todos os meus vídeos, é uma gracinha. Ele assiste e Legal. fala, Maria, então isso aqui é tal coisa? Eu falei, então. E eu também tenho esse cuidado, né? Eu coloco o conteúdo lá, eu respondo todas as perguntas. Estou um pouquinho atrasada, tem algumas lá que eu ainda não respondi, mas eu respondo todos os comentários que fazem comigo lá, porque ali não é uma ideia só produzir conteúdo para marcar território. Eu quero fazer a troca mesmo. E eu falo, quando eu
gravo o vídeo, muitas vezes eu estou mostrando que eu aprendi, ou estou afirmando para mim que tem muito conteúdo novo, tem muito assunto novo, que nem há umas 2, 3 semanas atrás eu falei sobre títulos verdes, né, os green bonds, que está cada vez mais, a pessoa vai começar a falar sobre isso. Então, eu tive que estudar, assistir umas 3 lives para poder entender mais sobre o conteúdo, conversei com o especialista, li material, juntei tudo, e na hora de fazer o vídeo, aquilo ali ficou internalizado. Então, é uma forma de aprendizado também. Então, o empreendedor, em qualquer área que ele vai fazer aqui no nosso universo de agro, não importa o que seja, precisa ter constância e consistência. Se não tiver, é ruim para o seu desenvolvimento e é ruim para a sua relação com quem você está construindo né, essa relação, né, as pessoas que estão te acompanhando ali. Realmente tem que ser uma troca, então tem que ter um compromisso e tem que ter uma disciplina. E eu gosto de também fazer uma analogia, né, eu também faço treinamentos de corrida, então eu falo assim, a minha meta é correr uma maratona, já consegui correr meia. Eu falo assim, para eu correr uma maratona, eu tive que começar dando uma volta no parque, que era 5 quilômetros, quase morri, depois 2 voltas, 10 quilômetros, e aí fiquei um tempão nos 10, para depois ir aumentando para 15, até um dia que conseguiu sair o 21, mas não dá para partir do 5 para o 21 de uma hora para outra, né, e do mesmo jeito do 21 para o 42, que é uma maratona. Então, e é isso, no meio do caminho, tive lesão, tive que voltar para trás, mas eu tive que continuar na pegada ali para poder atingir o objetivo. Fazendo esse paralelo, fica fácil a gente entender que se eu tenho um objetivo, eu tenho que perseguir, mas tem que ser um degrau de cada vez, para você realmente ter aí a sua estrutura muscular, vamos dizer assim, de empreendedor bem fortalecida. É verdade. Essa questão da constância é bem interessante mesmo, porque quando você se coloca nessa rotina, nesse comprometimento de fazer um vídeo por semana, você tira todas aquelas dúvidas ou que você poderia se apegar, né, ou desculpas para não fazer aquele vídeo ou não estudar, o seu nível de comprometimento, ele aumenta exponencialmente, né? E até faço um paralelo com o personal trainer. Qual que é o grande lance, vamos dizer, de você ter um personal trainer? É porque você vai ter aquela pessoa ali 6 horas da manhã te esperando para treinar. Então, o seu nível de envolvimento, de comprometimento, né, é o de você não passar vergonha da pessoa estar te esperando e te mandar uma mensagem e falar, olha, eu estou aqui te aguardando. Então, você passa a ser altamente comprometido. E aí, falar para o Edilson, que comenta os seus vídeos, Edilson, você está muito convidado a vir aqui no canal da Blue Farm e comentar todos os nossos vídeos também, viu? Vai ser um prazer e uma honra. Excelente, excelente. Marina, você é especialista aí no mercado de futuros, derivativos, né, nesse mercado todo em bolsa. Eu queria perguntar assim, o produtor que nunca operou, nunca pensou em operar nesse mercado, ele vende o boi para aqueles frigoríficos locais, ou ele vende a sua soja ali para uma cooperativa que ele já é tradicional, etc. E aí, por algum motivo, ele quer começar a comercializar parte da sua produção nesse mercado, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticado. Qual que é a sua recomendação para que ele comece da forma certa? A minha recomendação é aquela frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Começa por aí. Antes de ir ao mercado, conheça o seu negócio, né? Então, muita gente fala assim, Marina, a soja bateu R$100 a saca, eu tenho que vender? Depende. Qual é o seu custo de produção? Como é que a sua estrutura está funcionando? Qual é o seu custo de capital? Com quem você tem dívida para pagar? Sua dívida é de curto, médio, longo prazo? É com fornecedor? É com banco? Que garantia você tem vinculada? Qual é a produtividade esperada? Quando que você vai colher? Tem muita pergunta a ser feita antes de ele pensar em traçar uma estratégia de risco, né? Então, gestão de risco, antes de fazer a gestão, você precisa entender o que é risco e depois você conhecer quais são os riscos que afetam o seu negócio, né? Para você, uma vez você conhece, você mede, depois você limita
e depois você faz as medidas corretivas, né? Então, conhecer sobre mercados futuros, sobre derivativos, sobre commodities, até, pessoal, esses termos todos que a gente está falando aqui, caso vocês não conheçam, tenham dúvidas, tem vídeo de todos eles lá no canal da AgroSchool, então acessa lá depois, que está tudo explicadinho lá, fiquem tranquilos. Mas o primeiro ponto é justamente esse, Túlio. Às vezes eu vejo a questão que a gente acabou de falar da consistência, né? Muitas vezes o pessoal quer aproveitar um bom momento de mercado, mas não se preparou para isso, conhecendo a sua necessidade. E aí o produtor assume aquele papel que não é o dele, que é de especulador, porque não está vinculado com a produção dele, né? Uma coisa é ele ser hedger, ou seja, fazer trava de preço, proteção de preço, para cuidar da sua rentabilidade. Outra coisa é ele especular. Não há mal nenhum nisso. O produtor pode ser um investidor também, pode ser um especulador, mas ele tem que ter chapéus, né, diferentes. Ele tem que ter um chapéuzinho de protetor, ou seja, eu tenho o meu custo, eu sei quanto que eu quero ter de margem, de lucro aqui, e vou perseguir isso. Estou fazendo isso, posso ter um outro chapeuzinho aqui de investidor que eu quero, não, eu vou ter um recurso separado, uma conta separada, e essa aqui é só para eu brincar, vamos chamar assim, né, no mercado, para poder realmente tentar trazer aqui um outro retorno. Então, primeiro de tudo, conhece-te a ti mesmo, conheça o seu negócio, conheça as suas linhas de custo, principalmente de despesas, para você saber se para não perder as boas oportunidades do mercado. Muitos perdem porque desconhecem o seu próprio negócio. Eu acho que essa é uma recomendação muito sensata, porque, por exemplo, uma pessoa por ser e atuar nesse mercado, né, você poderia dar uma recomendação de uma forma mais encantadora, de uma forma mais, né, não, o produtor precisa conhecer de qualquer forma, precisa buscar essas novas opções, né? E não, eu acho que é exatamente isso. Conhecer o seu negócio, antes de tudo, é muito importante. Porque, por exemplo, uma pessoa que faz engorda de gado, às vezes o bezerro que ele compra, ele pode ser barato ou caro, dependendo do custo de produção. Que ele vai ter. Ele tem que conhecer o pasto dele, ele tem que conhecer a lotação, ele tem que conhecer se os funcionários que ele tem um conhecimento suficiente, como é que está isso dentro da fazenda dele, uma série de coisas para que depois você possa ter uma opção, né, de atuar nesses mercados ou não, e tem que conhecer, né, como tudo, né. Exatamente, assim, uma coisa não impede a outra, você pode ir estudando, né, como a gente sempre falou, vai se capacitando, mas para colocar aquilo em prática, tem uma preparação antes, né, igual eu vou fazer um prato, não adianta eu na hora ali catando tudo do armário, né, você tem que fazer a preparação o mise en place, como falam, né, você separa os ingredientes, deixa tudo arrumadinho ali, e aí você começa a misturar os ingredientes. Se for fazer tudo na hora, vai perder o ponto, vai ficar salgado demais, enfim, se você preparou, seguiu uma receita antes, a chance de sucesso é maior, não é certeza, mas você tem mais probabilidade de que dê certo, né. É verdade, tem que estar muito bem sólido de dentro da porteira, para depois a gente realmente colher os benefícios da porteira para fora, né? Eu acho que seria um pouco por aí. Marina, falando desses termos, então, do agro, que não já são comuns, né? Mas muitas pessoas, às vezes, escutam e fazem aquela cara que você falou, parece que entende, mas realmente não entende. Quais que são 3 termos, 3 operações que todo profissional envolvido aí no agro deveria conhecer? Você pode elencar 3 para a gente, por favor? Olha, eu acho, né, são tantos, né, mas acho que o principal é você conhecer aí, pegando os termos do agro, primeiro de tudo, a diferença entre agricultura, né, ou pecuária, de agronegócio, né? Ou seja, aquele conceito de antes, dentro e depois da porteira, né? Que o agronegócio é uma cadeia de diferentes etapas, e é isso que a gente menciona, né? Não só olhar aí o que acontece dentro da fazenda. Então, entender o que é agronegócio na sua essência, né? E na sua amplitude, facilita muito o conhecimento.
Depois, a gente estando dentro do agronegócio, conhecer as diferentes cadeias de valor, né? O que são essas cadeias de valor? É justamente, eu estou dentro do agronegócio, eu tenho uma cadeia de valor da pecuária. Então, como é que funciona a pecuária dentro do agronegócio? Qual é o começo, o meio e o fim dela? Como é que é a cadeia da soja? Começo, meio e fim. Por que é importante conhecer isso? Principalmente que eu vi isso muito forte aqui dentro desse cenário de pandemia, né? No começo, o pessoal muito preocupado, querendo saber qual que vai ser o impacto no agronegócio. Teve trocentas lives aí falando sobre impactos no agronegócio, né? Foi até Verdade. maçante o conteúdo, mas eu via que o pessoal ficava muito preocupado só no o agro, né? E não olhava o negócio muitas vezes, né? Não olhava essa extensão, porque para você entender o impacto, você tem que olhar lá no final dessa cadeia, né? Ou seja, como é que o consumidor está lidando com esse novo cenário, né? Então, por exemplo, um consumidor de carne, né? Você citou pecuária. Como é que se deu esse consumo de carne, né? Afetado pela renda, afetado pelo momento, afetado pelas exportações. Como é que isso vai impactar na engorda? Como é que isso vai impactar na hora de comprar o bezerro? Então, enfim, né? Entrando nesses aspectos todos aqui. Então, entendendo o que é agronegócio, entendendo as cadeias de valor desse negócio e, por fim, né, entendendo o que é commodity, o que é hedge, que é essa trava de preço, porque trabalha muito a questão, como eu falei no início, né, produtividade com rentabilidade. Então, acho que eu não consigo te mencionar apenas três, acho que eu falei umas 4, 5 aqui, mas vale aí pelas três que você me pediu. Com certeza, Marina, entender realmente essa cadeia como um todo e como que os impactos vão... porque, às vezes, algo que aconteceu em 2019 vai refletir em 2021, né? Então, entender desses ciclos do seu negócio, seja agricultura ou pecuária, e estar antenado com exportação, com clima, diversos fatores, realmente faz com que você tenha decisões melhores. Agora, tem um termo, Marina, que inclusive você tem um curso que, se eu não me engano, é o barter na prática, né? Que é esse termo barter que, se eu não me engano, é o antigo escambo, né? Que é uma troca de mercadoria por produtos. E parece que esse termo ficou muito popular e parece que ele tem algum glamour, alguma coisa especial que as outras operações não têm. É isso mesmo ou não? O que seria o barter? Qual é o charme do Qual que é o barter, né? charme do barter? O barter é bacana porque, assim, é uma operação. Eu antes eu fazia um paralelo do barter, assim, quando surgiu o barter, né? Quando começou, né? Com esse glamour, vamos chamar assim. Eu coloco primeiro corte que eu fiz foi quando surgiu a CPR, né? Que é a Cédula de Produto Rural, que foi instituída pela lei lá em 1994. Então, você tem aí pelo menos 25 anos do barter acontecendo. Por quê? E aí, depois, conversando com outras pessoas de mercado, a gente vê que já tem um tempo antes, um outro formato de barter que não estava tão amarrado em termos de garantias, ou no lado mais jurídico, vamos dizer assim, mas ele já acontecia, mas eu tenho esse corte em 94 que realmente trouxe mais força para a operação, mais segurança para a operação. O Sim. barter em si, ele é um combinado de serviços, como eu gosto de dizer, né? Ele não é apenas uma troca. Até o termo escambo eu evito usar, porque o escambo, para mim, é assim, é um para um no momento presente. Então, você me Ok. dá uma coisa, eu te dou outra coisa, e a gente fez uma troca aqui no momento atual, no dia de hoje. Ok. O barter, eu faço uma troca com um prazo safra. Eu estou olhando lá na frente. Então, o produtor, ele começa a negociar o pacote, vamos pegar uma lavoura de soja como exemplo. Ele começa a negociar ali os insumos, né, os defensivos agrícolas dele, vamos dizer que ele começa a negociar lá por março, abril, começa, né, a entrar em contato com as empresas, fazer as cotações, tudo mais. Fechou o pedido de compra dos seus insumos mais ou menos por essa época. Ele vai faturar, a empresa vai faturar para ele esses produtos lá em setembro, quando ele vai começar efetivamente o plantio. Então, ele vai receber aqueles produtos lá em setembro e vai começar o plantio dele. Essa lavoura vai se desenvolver e ele vai ter a colheita dele, pegando uma média ali a partir de fevereiro, março. Então, se você for contar, a gente está falando realmente de 365 dias entre o dia que ele fechou o pedido
até o dia que ele vai ter a produção ali para ele poder, se ele não tivesse feito o barter, não tivesse feito antecipação, nada, ele ia ter, naquela data, o produto para vender a mercado, levantar recursos e pagar o fornecedor dele lá, que ele fechou a negociação. O que o barter faz? Ele dá a condição para o produtor, no momento em que ele faz essa compra dos insumos, estou em março de 2020 comprando para 2021, naquele momento já travar o custo de produção dele. Então, naquele momento eu já te falo, olha, você vai levar esses produtos todos aqui e você vai me entregar 5.000 sacas de soja. Não se preocupa mais com o preço, não se preocupa com se o Chicago subiu, se o Chicago caiu, o dólar para onde for, deixou de ir. Eu quero só que em março do ano que vem você me entregue 5.000 sacas de soja e a sua conta está liquidada. Para a empresa poder fazer isso, ela tem que fazer o hedge lá na Bolsa de Chicago, travar os preços, monitorar as garantias que o produtor vai fornecer para ela, porque tem um ano de risco ali, porque o produtor pode ter problema, ele vai plantar, ele pode ter intempérie climática, mas ele também, né, a gente acredita na maioria que é muito boa, mas tem uma minoria que dá trabalho, que pode desviar o produto, que pode realmente trazer um problema, então a empresa tem que ter uma garantia para poder realmente se proteger e ter aquele crédito de volta. Então, o barter, eu falo que ele é uma estrutura de financiamento, né, que você está dando prazo aí para poder pagar no longo prazo, né, você fornece para o produtor a oportunidade dele fazer trava de preço de parte da produção dele. Então, de uma forma ou de outra, é uma inserção desse produtor rural no ambiente de derivativos, de contratos futuros, ele está experimentando através da empresa, e aí tem diversas formas de fazer o barter. Posso já fazer nessa operação que você leva isso, me paga 5.000 sacas, está fechada essa conta, ou você leva isso, você me dá 4.000 sacas e você pode participar de uma alta, enfim, tem diversas modalidades de operação. Então, em resumo, o barter, ele é mais do que uma troca, simplesmente. Ele é uma oferta de serviços que a empresa oferece ao produtor rural e numa relação de ganha-ganha, né? Pegando também a questão de crédito e confiança, e o barter entra nessa esteira também. A gente tinha lá no passado, lá nos 20 e tantos anos atrás, quando começou essas operações, a gente via realmente que o produtor ele desconhecia muito dessas ferramentas, desconhecia de mercado futuro, era realmente muito, muito longe da realidade dele, e as empresas estavam se especializando. Então, elas, por essa assimetria de informação, ou seja, um lado sabe mais, o outro sabe menos, a gente realmente via alguns pacotes abusivos, com taxas de juro alto, com uma relação de troca que não era favorável e tudo mais. Com o tempo, o produtor rural foi se capacitando cada vez mais e hoje ele tem condição de, quando recebe uma oferta e ele, feito a lição de casa do conhece-te a ti mesmo, ele já sabe que, opa, você está me oferecendo aqui, isso aqui está dando, sei lá, 15 sacas por hectare, 20 sacas por hectare, não, essa aqui é uma boa relação de troca. Eu conheço o meu custo, tenho uma ideia de quanto o preço do mercado está pagando, estou vendo que isso aqui é um bom negócio para mim. Então, antigamente, a gente podia ter relações mais assimétricas, vamos dizer assim, mas com a capacitação, com o conhecimento e com essa relação se estreitando cada vez mais, hoje uma operação dessa tem que ser realmente interessante e uma relação de ganha-ganha para os dois lados, porque senão o produtor, muitas vezes, ele faz uma vez só, muitas vezes porque ele está com restrição de crédito, ele está com algum problema, é uma condição da empresa, só te vendo se for dessa forma, mas o ano seguinte é um outro ano, muitas vezes ele já se capitalizou, ele já melhorou a sua estrutura, e aí ele vai olhar naquela empresa e falar, ano passado eu fiz com você, mas você, né, foi aqui na minha jugular, né, então não vou fazer mais com você, faço um ano e não faço o ano seguinte. Então volta tudo que a gente falou aqui, os termos de consistência, né, de constância, de realmente criar aí uma relação de valor para os dois lados dessa moeda. Marina, perfeito. Acho que toda essa explanação sua já, com certeza, muita gente que está assistindo aqui ficou mais claro o entendimento que, na verdade, o barter, pelo que eu entendi, ele é um mecanismo. Ele já está dentro dele diversas operações, como você disse, que prontas ali, vamos dizer assim, formatadas para que o produtor se beneficie dela, ele estando realmente a par do seu negócio e entendendo
quais que são essas regras para saber se ele está fazendo um negócio justo, né? Como você disse, um negócio que seja ganha-ganha. Marina, continuando nessa linha dos cursos, né? Você tem o Barter na prática, vocês hoje estão com mais 2 cursos aí pela AgroSchool, ou ambos em parceria com o IBDA, que é o Instituto Brasileiro de Direito no Agronegócio, não é isso? E que é o curso de Finanças Inteligentes e o curso em pós-graduação em Direito e Economia dos Sistemas Agroindustriais. Você poderia dar uma explanada para o pessoal aqui, para quem que é e do que se trata esses 2 cursos? Maravilha. Fazendo só o gancho, né, com o Barter na Prática, o Barter na Prática, a gente está indo para a 6ª turma, inclusive vai acontecer agora aqui em setembro, né, no comecinho de setembro. Esse é um curso mais de curta duração, aproximadamente aí 10 a 12 horas de curso, né, então realmente é para iniciar as pessoas nesse conceito de mercado, de entender como funciona uma ferramenta dessa, de aplicação prática, né, e é como mencionei anteriormente, eu gosto desse curso porque o Barter é uma ferramenta que ele engloba muita coisa, né, então com uma ferramenta você consegue expor diversos conceitos, né, então, e já dá para colocar na prática. Então, esse é um primeiro. Dele, né, depois a gente criou o Finanças Inteligentes no Agronegócio, que é um curso daí, vamos chamar de média duração, são 40 horas, né, dividido aí em, se eu não me engano, agora a gente está com 14 módulos, e aí são vários professores, não sou só eu, e que a nossa ideia foi justamente isso, a gente está vivendo um momento agora de mudança de perfil de financiamento do setor. Então, a gente teve o advento da nova lei do agro, né, da MP do agro aí, que veio da MP do agro, que é a lei 13.986, que traz aí mais transparência para o mercado, outras formas de garantias, formas do investidor estrangeiro acessar o nosso mercado, principalmente, e o governo, né, já vem dando sinais de que cada vez mais os recursos federais, eles serão mais destinados para pequeno e médio produtor rural. Os grandes produtores terão que ir cada vez mais a mercado para poder se financiar, né, através de bancos, iniciativa privada, né, enfim, e mesmo mercado de capitais. Então, esse curso, a gente também está aberto aí, nessa turma que a gente destaque agora, está quase finalizando, a gente já está com matrículas abertas para a turma 2, todos os dados estão lá no site da AgroSchool, então quem quiser conhecer mais em detalhes, acessa o site da AgroSchool, que tem lá todos os detalhamentos de todos os cursos. Então, esse a gente tem nessa turma agora, produtores rurais, a gente tem pessoal de banco, órgão regulador, distribuidor, empresas do setor, empresas de irrigação, escritórios de advocacia, diferentes elos da cadeia, né? Justamente para que todo mundo se capacite, entenda essas mudanças, entenda desse novo cenário para poder se preparar e mesmo oferecer serviços aí ao mercado. Então, é um curso aí de 40 horas. A pós-graduação, aí é um curso longo, né? Um curso de 12 meses, são 400 horas, dividido aí em 7 módulos, que é justamente para a gente aprofundar mais ainda do que a gente já traz aqui nesse curso de 40 horas. Então, ali, a gente vai falar não só apenas dos aspectos econômicos, mas também do direito, tá? Então, esse daí, a gente acaba direcionando mais para profissionais da área do jurídica, para executivos de empresa que querem aí melhorar os seus processos internos, mesmo produtores rurais que tenham já uma formação, né, uma graduação, que desejam aí realmente aprofundar mais o seu conhecimento, mas aí tem uma dedicação mais voltada, né, porque é um tempo maior aí, dividido também aí em 7 módulos. Então, também, todas as informações estão lá no nosso site. Uma grande oportunidade aí para quem quer se capacitar e realizar um bom investimento. E, assim, uma coisa que eu ressalto é que o poder da comunidade, né? Pessoa que está fazendo um investimento no curso desse, é o que você falou, multidisciplinar, com pessoas aí de diversos, né, pontos da cadeia produtiva. Então, eu acredito muito nessa questão de você trabalhar e que tem uma força muito grande quando você está inserido nessa comunidade. Isso que faz com que o conhecimento realmente ele